Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou Josias Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta quarta-feira, que tem como tema pregar o Evangelho já é um grande combate espiritual. O texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, no qual Paulo escreve: Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A experiência de Paulo na cidade de Filipos teve várias situações agradáveis e desagradáveis. A primeira experiência agradável foi a conversão de Lídia. Está registrado em Atos capítulo 16, verso 14 e verso 15, que nos diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos convidaram a ficarmos hospedados com ela. Esta foi a primeira experiência agradável e abençoada que Paulo teve em Filipos. Em seguida, Paulo tem um confronto com um espírito de adivinhação que estava no corpo de uma jovem. Atos capítulo 16, verso 18, está registrado assim: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Só que esta libertação dessa jovem trouxe grandes problemas para Paulo e para Silas, porque os patrões daquela moça, que ganhavam, lucravam com o trabalho de adivinhação dela, viram aí a perda do seu lucro, do seu ganho. E por isso eles mobilizaram a população da cidade contra Paulo. Está no verso 19 ao 24, a partir do verso 22, nos diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Verso 3. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Isso aqui foi o resultado de uma realização de uma obra de Deus poderosa na vida daquela jovem. Mas o Evangelho, ele faz tanto amigos como adversários. Aqui os patrões da jovem se tornaram adversários de Paulo, porque eles lucravam com o trabalho dela. Ocorre que Paulo e Silas, mesmo encarcerados, eles conseguiram promover a libertação e a salvação do carcereiro, porque Deus agiu no momento que eles estavam cantando e orando, houve um terremoto, as cadeias deles e dos presos se abriram, as portas da prisão se abriram e o carcereiro quis se suicidar quando viu isso. Mas Paulo lhe disse que eles estavam todos ali. E o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí tem aquela frase muito conhecida: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então essa dificuldade, esse obstáculo, essa adversidade que confrontou eles, os fez levar à prisão, porque havia um propósito de Deus nessa situação. Porque lá na prisão, o carcereiro teve a experiência da salvação. Se Paulo não tivesse sido preso, provavelmente ele não teria tido essa oportunidade como teve. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele também fala de suas experiências lá em Tessalônica. Teve experiências de conversões e também de perseguições. Nós vemos em Atos capítulo 17 e verso 4, quando ele estava na cidade de Tessalônica, ele diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Depois que Paulo foi solto de Filipos, ele foi para Tessalônica. E lá em Tessalônica,
ele foi à sinagoga judaica e ministrou a palavra. Mas nem todos os judeus aceitaram. Entretanto, homens e mulheres gregos, inclusive de alta posição, creram no Evangelho. Isso se tornou uma afronta, né, para os judeus. Eles, com inveja, eles fizeram uma mobilização para que Paulo e Silas fossem perseguidos. Está no verso 5 que nos diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Paulo só permaneceu 3 sábados ministrando a palavra em Tessalônica. Mas isso foi suficiente para Deus operar a salvação em muitas vidas. Depois dessa confusão, desse movimento desses homens contra Paulo, eles tiveram que fugir da cidade. Mas a semente ficou plantada. E aqui eu quero trazer uma reflexão para nós. O tema da leitura diária de hoje é: pregar o Evangelho já é um grande combate espiritual. E aqui quero fazer uma reflexão, trazer uma questão à reflexão para nós. Nossa luta é contra carne e sangue, como já vimos na lição passada, mas a carne e sangue são manipulados pelo maligno, promovendo retaliações. O que acabamos de ver nesses relatos não foi o mundo espiritual à parte do mundo físico, humano, agindo. Nós vimos o mundo espiritual, a luta espiritual do mal, usando homens de carne e osso contra Paulo e Silas e contra o Evangelho. Então, essa nossa luta, apesar de Paulo ter dito que não é contra carne e sangue, do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista dos nossos relacionamentos humanos, tem homens e mulheres que são contra o Evangelho e são contra o cristianismo. Então, os agentes das trevas na terra são homens que se fazem inimigos de Deus e entram nos exércitos do maligno. É só nós darmos uma olhada à nossa volta, que nós vamos ver a militância que existe no mundo contra Deus e contra a sua palavra. Nações têm sido derrotadas moralmente, espiritualmente, socialmente, por causa dessa militância que pessoas se integram a ela, a essa militância maligna. E a pergunta que eu quero deixar para você que me ouve nessa hora e me vê é: a que exército você pertence? Em que exército você está alistado? Pense nisso.